Canopus. Antes de eu falar para vocês quais são as características, as categorias dessa administradora para as ofertas de lance, eu tenho que explicar como que calcula o lance, né? Que é o ponto mais importante. O lance da Canopus é calculado sobre o valor do crédito. Então, se você contratou um consórcio de 300 mil, você vai colocar o percentual desejado e o valor que vai dar é realmente sobre o valor do crédito. Então, não tem muito segredo. Quer contratar um consórcio de 300, vai multiplicar por 10%, o valor que dá 30 mil. Esse é o valor do seu lance. Beleza? As opções de lance que existe dentro da administradora. É uma quantidade bem considerável, porque poucas empresas trabalham com essa quantidade de opções, tá? Lance livre, lance fixo, lance exclusivo, o lance embutido, lance antecipação e lance parcelado. Vocês podem concorrer em todas essas categorias, que é isso que eu vou explicar para vocês. Como funciona o lance livre? O livre provavelmente é o que vocês estão mais habituados, que é quem oferta o maior percentual dentro do grupo. Então, aqui o exemplo que eu dei, a Jéssica ofertou 12%, a Camila ofertou 13% e o Rafael ofertou 14%. Então, o cliente contemplado foi o Rafael, porque o Rafael ofertou o maior percentual dentro do grupo. Então, no livre, você pode usar recurso próprio e lance embutido para fazer o pagamento dessa categoria, que eu vou explicar mais para frente o que é embutido, tá? A categoria de lance fixo, ele é diferente. Ah, Bel, não quero concorrer no livre, eu prefiro dar no fixo. O que é o fixo? A empresa ela já determina um percentual limitado para esse grupo. Então, vai ter grupos que vai ser limitado a 30%, vai ter gente que vai ser limitada a 50%, lance fixo limitado em 30%, lance fixo limitado em 50%, vai depender do tamanho desse grupo. Então, aqui eu montei um cenário. A Jennifer deu o lance de 30%. O Douglas, lance de 30%. A Maria, 30%. Como vocês sabem, cada consorciado vai ter o seu número de identificação, que é chamado de cota. Então, a Maria é a cota 7, o Douglas é a cota 99, a Jennifer é a cota 756. Já expliquei em vídeos anteriores como que funciona o sorteio da Canopus, certo? Então, vamos supor que o resultado da Canopus já deu a pedra-chave 210. Qual é o critério que a empresa vai utilizar para desempatar essas pessoas que ofertaram lances iguais? Exatamente isso, o número da pedra-chave. A empresa ela vai pegar de forma crescente acima de 210. Quem é que está acima do 210? Lembrando que eu estou dando um exemplo de 3 pessoas. Entre as 3 pessoas, a cota 07, a cota 99 está abaixo de 210. Então, o cliente contemplado é quem está acima da 210. Então, nesse caso, o cliente contemplado foi a Jennifer, porque a Jennifer saiu a pedra-chave dela entre o critério de desempate. Ok. Só que vamos imaginar um cenário que a Jennifer não cobriu o lance, que isso pode rolar. Porque, às vezes, ela não viu que ela foi contemplada, ou ela não teve o dinheiro para fazer o pagamento, ok? Aí, nesse momento, faríamos de forma decrescente. Como são só 3 pessoas que ofertaram o lance, a empresa vai fazer assim, ó. Ela vai descer para o 1. Para o 1, para o 2, para o 3, ela vai de baixo para cima, literalmente, né? Ela volta para o 1 e ela vai ver qual é o cliente que está apto à contemplação. Então, nesse caso, é a Maria. A Maria ela tem também um período de 2 dias para fazer o pagamento. Se ela não pagar, a empresa vai para o Douglas. Beleza. Lembrando que a empresa não aceita para essa categoria lance com FGTS, no caso de imóvel, tá? Eu quero dar no lance fixo, eles não aceitam FGTS. Vou explicar as outras coisas que eles aceitam, né? Como lance parcelado, lance antecipado, lance embutido, lance do bolso, mas o FGTS não é permitido para essa categoria. A única forma de você usar o FGTS nas contemplações é para o lance livre. Beleza? Agora vamos falar do lance exclusivo. Eu acho que é um dos meus mais prediletos da administradora, né? Porque a empresa, vamos supor que você está dando um lance livre, o lance livre, as pessoas estão usando um lance embutido, está usando o FGTS, está usando o recurso do bolso, aí o lance fica muito alto. Aí você fala, Bel, mas eu tenho a possibilidade de ofertar um recurso do bolso, eu tenho condição. A empresa, ela coloca você para concorrer com pessoas que têm o mesmo dinheiro.
Sim, esse grupo ele é exclusivo para quem tem dinheiro. Então, se você quer ofertar com recurso do bolso, a empresa permite. Aqui também é aceito como lance antecipação, lance parcelado, que eu vou explicar também mais para frente. Mas, assim, lance tem que ser 100% dinheiro do bolso. Não aceita lance embutido, não aceita também FGTS, ok? E aí, como que vai funcionar o critério de desempate? A mesma coisa, o maior percentual do grupo. Então, nesse caso, o cliente contemplado foi o Luca, porque o Luca deu 12%. O lance dele é maior que o do Henry, de 11%, do que o do Heitor, de 10%. E aqui eu vou deixar claro de novo, o lance exclusivo não aceita FGTS, não aceita lance embutido. O lance embutido e o lance com o FGTS só é permitido na categoria de lance livre, não é permitido em outra categoria, ok? Agora, como funciona o lance embutido? O que é lance embutido? Nada mais é do que multiplicar o percentual do valor do seu crédito e você vai usar esse crédito para pagar o seu lance. Então, eu dei um exemplo. Vamos supor que a empresa fala para você que você pode usar até 30% do crédito para pagar o seu lance. Então, você vai contratar um consórcio de 300 mil, vai usar 30% dessa carta, que ela representa R$90 mil. E aí você vai lá e faz a sua oferta de lance na categoria de lance livre. Você foi contemplado. O que a empresa vai fazer? Exatamente isso. Ela vai pegar os 300, que é o crédito contratado, vai subtrair os 90 mil que você usou como embutido, porque você comunicou à empresa que a sua forma de pagamento é subtraindo o valor do seu crédito. E aí, automaticamente, a empresa não te libera mais 300, ela subtrai esses 90 mil do seu crédito e libera na sua mão 210 mil. Ok? Então, você contrata um consórcio de 300, vê o percentual que a empresa disponibiliza para você utilizar, faz a multiplicação, isso é para todas as empresas, tá? Faz a multiplicação, vê o valor que dá. Aí você pega o valor do crédito que você contratou, subtrai o lance embutido e o que der de resultado é o que realmente vai sobrar na sua mão para o poder de compra. Lembrando que para as categorias de lance embutido, quando você faz em planos lineares, plano base 100%, tá? Quando você usa o embutido, ele entra na subtração da dívida. Então, você pode reduzir parcela ou tempo de pagamento. Lembrando que, para a categoria de lance embutido, é somente aceito para o lance livre e o lance fixo. Ok? Não aceita no caso do lance exclusivo. Lembrando que o lance embutido não é disponibilizado para todos os grupos. Geralmente, para carro, imóvel são, tá? É mais para produtos de pequeno porte. Beleza? Eu quero ressaltar uma importância sobre esse conteúdo, que nenhuma hipótese, gente, não existe garantia de contemplação em nenhum consórcio. O lance embutido não garante contemplação. Não é porque você está contratando um lance embutido que você vai ser contemplado, ok? Lance fixo também não garante contemplação, porque tem muita gente que vem aqui no meu canal, vai direto para o meu WhatsApp e fala: Isabel, alguém está querendo me vender e falou que se eu fizer eu contemplo. Cara, se deu prazo para a utilização do crédito, já deu um prazo para a contemplação, é fraude, é golpe. O que você tem que fazer? Denunciar esse cidadão. Ligar na Canopus e falar: Canopus, o fulano aqui de tal está me vendendo um produto e está falando que eu vou ser contemplado. A empresa tem que extinguir esse cara da administradora. Eu não sou a favor e não concordo em ter esse tipo de filha de um, né? Não posso falar, senão vai dar bloqueio aqui. Então, o que vocês têm que fazer? A parte de vocês. Está no contrato? Não está. Primeiro, o consórcio não é assim. Existem produtos diferentes no mercado, mas não é o caso da Canopus, tá? É um consórcio convencional, é um consórcio tradicional. Existe a possibilidade de você ser contemplado com lance embutido? Só usando o embutido? Claro. Mas eu que vou garantir isso? Não, sou mãe de Ná, vou prever futuro? Não tem como. Lance fixo também. Tem muito cliente contemplado na categoria de lance fixo? Tem, mas é garantido que vai sair no primeiro mês, no segundo, no terceiro? Não, porque você compete com mais pessoas que dão na mesma categoria que você. Lembrando que a empresa contempla no máximo de 1 a 2 pessoas no fixo. E para grupos que estão em formação, é um só.
somente no fixo de 30%, 50% e tudo mais. Então, não tem como garantir contemplação em nenhuma das hipóteses, mesmo se você tiver dinheiro. O que dá para fazer é buscar análise dos grupos. Olha os últimos 3 meses do grupo, manda o cidadão, de preferência, comprar comigo, né, gente? Mas, assim, a pessoa tem que falar qual é o grupo que você vai comprar e ele tem que mostrar na tela, inclusive em vídeo, até recomendo gravar a tela e mostrar quais foram as últimas contemplações desse grupo, porque aí essas são a forma de você se preparar caso alguém te prometa algo semelhante, e aí você pode ir contra a administradora alegando ali que a pessoa te garantiu contemplação dentro daquele grupo que você comprou. E na hora de assinar o contrato, você também tem que estar ciente qual é o grupo que ele está te colocando, porque às vezes ele pega um grupo específico de da empresa mesmo, e aquele grupo está muito bom, mas ele vai lá e te vende outro grupo. Então, até isso, vocês têm que ficar em atenção, beleza? Lance antecipação. Cara, eu acho que isso aqui, todas as administradoras de consórcio deveriam praticar. É bem real, assim, a minha opinião sobre esse assunto, né? Coloquei até uma coroa, porque eu acho que quem tem isso nas administradoras entendeu o propósito do cliente. Tem pessoas que compram consórcio, boa parte do nicho, pessoas que têm dificuldade em guardar dinheiro. Consórcio não é poupança, consórcio não é investimento, mas o consórcio é um meio de você guardar o dinheiro para comprar um bem do seu interesse. Às vezes você não consegue juntar, mas você consegue pagar parcelas antecipadas, que essa é a proposta da Canopus. E o mais legal aqui é que você pode utilizar em todos os produtos. Então, como que significa? Pague as suas parcelas antecipadas. Se antecipadas, são as últimas. São as últimas, não é a da sequência, tá? Tipo, vou dar um exemplo. Parcela, você comprou um consórcio de 60 meses. Aí você vai pagar a parcela 1, a parcela 2. Aí a gente está falando da sequência de trás para frente. Então, você vai pagar a 60, a 59, a 58, ok? Todas as parcelas que vocês pagarem de trás para frente, ok? Pagou as últimas. Vocês conseguem usar como lance no futuro. Como? Fiz a oferta de lance em todas as categorias, fui contemplado. Aí você fala, empresa, vou pagar tanto do bolso, tanto de embutido, tanto de FGTS, por exemplo, e vou usar também os valores que foram antecipados. Eu quero usar esses valores antecipados como lance. Cara, eu acho que todas as administradoras deveriam praticar isso, porque faz muito sentido. Eu tenho clientes que pagam o boleto antecipados em administradoras que não tem nenhum benefício, não tem. Eu acho que as administradoras tinham que abrir mais, né, o leque aí de opções e ouvir o cliente. Eu, como especialista no mercado há mais de 12 anos, posso afirmar que isso realmente faz muita diferença na hora de você escolher a Canopus como administradora, porque você consegue, sim, se programar para fazer as ofertas de lance. Lembrando que você pode fazer as antecipações, né, pagar as amortizações de parcelas, mas você tem que pagar a última e tem que quitar o prazo. Porque a Canopus, ela permite você fazer antecipações de parcelas e reduzir o valor da mensalidade, isso antes da contemplação mesmo, tá? Só que se você optar pela mensalidade, você não consegue concorrer usando, né, o lance no futuro. Se você quiser usar o lance antecipação para o futuro, o mais recomendado é antecipar as últimas, porque com as últimas você consegue estar fazendo isso. Beleza? Se ficar com alguma dúvida, gente, deixa aqui nos comentários. E eu já mereço um like, já mereço um gostei, já mereço um se inscreva, né? Porque, cara, meus conteúdos é bom. Agora, o lance parcelado. Eu coloquei uma estrela também porque eu acho que todas as empresas também deveriam praticar. Eu sou super a favor de fazer produtos que volte para o cliente. Tem que ser bom para o cliente, porque o grupo ele é formado para as pessoas. Então, quanto mais benefícios essa administradora tiver, melhor para o consorciado. O que é lance parcelado? Você deu um lance do seu bolso, ok? Deu 10 mil, 20 mil, 15 mil, 100 mil, sei lá, 10 mil, 2 mil. Você pode parcelar o seu lance em até 4 vezes sem juros. Então, você contratou um consórcio, deu 10 mil de lance, você consegue parcelar no boleto até 4 vezes sem juros. Vou dar um exemplo que acontece muito aqui, é o que eu recomendo no lance parcelado. Às vezes, o grupo que a gente está analisando, você fala, Isabel, eu tenho, sei lá, 50 mil para dar de lance. Só que esse grupo, às vezes, está saindo com 56, 57, e você não tem esses 6, 7 mil. Então, o que eu recomendo? Pega esses 7 mil e parcela em 4 vezes, porque tem 50, pode chegar no 57, mas parcela até o tempo hábito que você vai ter
para poder pagar esse lance. E o mais legal é que eles aceitam para todos os produtos, todos, sem exceção, desde a motinho, que é o valor mais baixo, até o imóvel, o caminhão, aí, que são categorias maiores, ok? Lembrando que os pagamentos serão no boleto, não tem juros, é um ponto crucial aqui em relação a esse assunto, só pegará o bem após o parcelamento, quando você quitar o parcelamento, então, sei lá, você fez em 4 vezes, aí você tem que quitar as 4. Quando você quitar, você consegue dar entrada nesse consórcio para fazer a retirada e a utilização desse crédito. Você vai pagar as parcelas junto com o parcelamento, isso é uma opção sua, se você quiser, você pode pagar o parcelamento mais a parcela, ou você pode falar, empresa, fui contemplado, quero usar o meu lance para pagar as 3 parcelas subsequentes, ou seja, a parcela 2, a parcela 3, a parcela 4, e aí automaticamente a gente elimina 3 parcelas numa tacada só. Claro, desde que o seu lance pague as 3 parcelas. Beleza? Agora eu vou falar do bônus, que é a suplência, porque existe todas as contemplações que eu expliquei para vocês sobre as categorias, também tem um bônus, que praticamente todas as administradoras têm, mas é legal a gente ressaltar sobre esse assunto. O que é suplência? Quer dizer que alguém está atrás de você, certo? Então, você foi lá e fez o lance. E aí a empresa te dá um período de 3, 4 dias para efetuar o pagamento desse boleto. Aí você não paga. Aí a empresa vai deixar de sacar o dinheiro e contemplar alguém? Não. Ela encerra você naquele mês e vai para o próximo, que é o de trás. Isso é suplência. Então, a empresa ela te dá um período para o cliente que ofertou o lance a cobrir o lance. Se ele não cobrir, a empresa chama o próximo. Isso é muito legal porque a empresa ela pode ter até 6 chamadas dentro de um único mês. Então, o cara também que for para a suplência, ele tem um período no máximo de 2 dias para fazer a cobertura desse lance. Então, se você fez a oferta de lance, não contemplou, não fica desanimado, você ainda pode ser contemplado na suplência. A empresa manda um SMS, mas você também tem acesso na palma da sua mão no aplicativo. Lá vai ter a comunicação se você foi contemplado ou não. Lembrando que eu também recebo um e-mail, né, de notificação falando que fulano de tal foi contemplado. Agora, sobre as assembleias, é bem legal falar sobre isso, porque é uma dúvida que todo mundo pode ter, porque é um produto que você está comprando, tá? Os boletos vencem todo dia 14. Claro, se o dia 14 for um dia útil. Se não for um dia útil, a empresa empurra para o próximo dia útil, tá? A assembleia também só vai acontecer um dia depois do vencimento do seu boleto. Então, se o seu boleto venceu dia 14, então a sua assembleia é no dia 15, se for dia útil. Se não for dia útil, a empresa joga para o próximo dia útil, tá? O sorteio e o lance acontecem no mesmo dia. Inclusive, no mesmo dia a gente sabe o resultado, tá? Os lances podem ser ofertados até a 1h do dia da assembleia. Então, se a assembleia for dia 15, você tem até 1h da tarde para fazer a oferta de lance. Gente, em horário de Brasília, tá? Brasília, porque às vezes você está em outro estado, é diferente. Faça no horário, na verdade, sempre recomendo fazer um dia antes, né? Porque aí cai a internet, você fica sem energia, toda hora está chovendo aqui no Brasil e fica tendo queda de energia. Então, faça um dia antes, não deixe nada para a última hora, tá? Inclusive, você pode fazer a oferta de lance a partir do primeiro mês do mês. Ah, mas eu ainda não paguei o boleto. Não tem problema, a empresa ela vai aceitar o seu lance desde que você pague o seu consórcio até a data do vencimento, que seria dia 14, ok? Os resultados depois da assembleia, porque a assembleia acontece mais ou menos às 18h30. Então, você só vai conseguir ver o resultado depois das 8h da noite. Como? No aplicativo ou no site. Lembrando, gente, que eles fazem o sorteio e o resultado também das contemplações online. Como? No site do consórcio mesmo, www.consorciocanopus.com.br. Aí você desce a aba, vai ter um campo lá, Assembleia Online para a data tal. Você consegue acompanhar. Lembrando que a gente, quando vende um consórcio Canopus, o acesso que vocês têm é sobre o aplicativo, tanto o Google Play como o App Store, que é o consórcio Canopus. Digita consórcio Canopus, coloca lá, esqueci minha senha, é o meu primeiro acesso, eu não sei como vai estar a configuração no período que vocês acessarem, e lá você consegue ter acesso na palma da sua mão. Ok? Você consegue fazer tudo, antecipação, consegue ofertar lance, ver as últimas contemplações, dá para escolher a categoria de lance que você vai ofertar. Lembrando, gente, que a categoria de lance, você tem que escolher uma no mês, não dá para você fazer lance em todas as categorias, não é um ou é o outro. Ok? Ah, esse mês eu dei no fixo, aí no outro você pode dar no livre, fica o seu critério, tá bom? Agora, aqui umas observações que vocês podem ter dúvida, observações finais, que eu sempre coloco em todos os meus vídeos, tá? Pagar o lance livre, na hora de pagar, você pode usar um embutido, lance do bolso,
lance antecipação e FGTS, ok? Pagar o lance fixo, aceita embutido do bolso e antecipação. Nesse caso, não aceita FGTS para imóvel, tá? Pagar o lance exclusivo, somente recurso do bolso e lance antecipação. O lance exclusivo, vocês podem parcelar o lance até 4 vezes sem juros, né? Na verdade, todas as categorias aqui você pode parcelar até 4 vezes sem juros. Em exceto, lógico, o lance embutido e o lance com o FGTS, que aí você vai usar de terceiros. Agora, tudo que for do seu bolso pode ser parcelado até 4 vezes sem juros. O FGTS é aceito apenas em categoria de lance livre. Isso, lembrando que o FGTS é só para imóvel, tá? O lance antecipação só serve se antecipar o prazo, já tinha dito isso. O lance poderá reduzir parcela ou prazo de pagamento. Sim, quero antecipar a parcela, não quero usar para o lance no futuro, prefiro reduzir minha mensalidade. Pode, a Canopus permite. Só paga o lance se contemplar. Fiz a oferta de lance, não contemplei, você não paga. É uma dúvida que a galera tem, eu já estou encerrando aqui. Precisa fazer o lance manualmente, não tem como você deixar o lance automaticamente. Você tem que entrar no sistema todo dia 1º e fazer a oferta de lance até a sua contemplação. Lembrando que o lance não é obrigatório, é opcional. Aqui eu também falo que você tem um prazo aí de até 3 dias úteis para cobrir o seu lance. Fez a oferta de lance, você tem que cobrir ele nesse período, senão vai para a suplência, ok? O lance paga 3 parcelas subsequentes, só não quita as 3 subsequentes em grupos de serviços, moto, máquinas e equipamentos de pequeno porte, bens múltiplos e lance embutido e FGTS. A gente está falando de carro, de imóvel, mas quando fala de consórcio de motocicleta, consórcio de serviços e esses outros produtos, não é permitido pagar as parcelas subsequentes, como eu expliquei